Vale a pena ser fiel. Você concorda comigo? Vale a pena ser fiel. Então vamos ler o texto sagrado. O texto está no primeiro livro dos Reis. 1 Reis, no capítulo 11. E nós vamos ler, irmãos, os versículos 1 a 13 das Escrituras Sagradas. 1 Reis, se você puder abrir e deixar a sua Bíblia aberta, ou acessar o celular, você que está em casa também, cultuando a Deus conosco, através da internet, vamos juntos refletir um pouco mais na palavra do Senhor. Tudo que aconteceu aqui foi muito importante, muito necessário. Tudo no culto é muito bom, muito especial. Mas se Deus nos permite ler a Bíblia e continuar um pouquinho mais a partir da leitura das Sagradas Escrituras, é porque Ele ainda tem coisa boa para nós nesse culto. E nós queremos aproveitar tudo que Deus tem para nós. As Sagradas Escrituras afirmam assim, irmãos: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Ele teve 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram o seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal perante o Senhor, e não se dedicou em segui-lo, como havia feito Davi, seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camus, abominação dos moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Por isso, o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, não o farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas o tirarei da mão de teus filhos. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Amém, irmãos? Que palavra do Senhor para o nosso coração. Eu não me canso de repetir que eu sou encantado com a Bíblia, porque ela é de fato um livro perfeito. A Bíblia é um livro perfeito, a Bíblia é a palavra de Deus. E é impressionante que a gente encontra a perfeição da Bíblia no fato de que nós encontramos os acertos, mas também os erros das pessoas na Bíblia. A Bíblia não esconde, ela mostra acertos e erros. A Bíblia mostra os pecados de Salomão. Interessante isso. Ela mostra a vida de Salomão nua e crua. Nada foi escondido, nada. Vocês acabaram de ouvir a leitura da palavra de Deus. E é muito interessante, irmãos, que Deus deu uma orientação para Salomão. E ele fez o contrário do que Deus tinha mandado ele fazer. Deus foi claro, deu orientação a ele, avisou a ele, informou a ele, porque Deus tinha uma preocupação.
elas vão desviar o seu coração. E Deus não queria que Salomão fosse desviado. O ideal de Deus é que ele em nenhum momento se rendesse a outros deuses, mas que cumprisse aquilo que é a vocação que Deus colocou no coração do seu povo Israel, conforme predito pelos profetas. Ouça, Israel, escute, Israel, o Senhor é o seu único Deus. Deus sempre trabalhou requerendo exclusividade. Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, Ele é o único que deve ser adorado, Ele é o único que deve ser invocado. Deus é assim, a exclusividade, a glória é dele. Mas com esse relato desses 13 versículos, nós aprendemos algumas coisas. E esses aprendizados, eles precisam ser para nós desafios. Mas não desafios só para a gente olhar para eles e dizer que desafios interessantes, mas desafios para olharmos para eles e são desafios que eu preciso aplicar na minha vida, desafios que eu preciso trazer para mim. Vamos ver então alguns desafios do texto para trazer para a nossa vida e para o nosso coração. O primeiro desafio: ouvir atentamente os conselhos do Senhor. Esse texto nos ensina um pouco disso. Deus tem seus métodos de agir, Ele tem sua forma, Ele tem sua maneira. Deus fala com cada um como Ele quer. Ele mostra o desígnio dEle para cada um da forma que Ele entende que deve mostrar. Na vida e na experiência de Salomão, ele por 2 vezes deu expressa ordem a ele sobre a obediência, sobre a não se unir àquelas mulheres estrangeiras, porque Deus sabia que por essa união o coração dele seria corrompido, e ele acabaria fazendo o que fez e lemos, aquilo que era abominável diante de Deus. Por não ouvir, ele estava fazendo culto a outros deuses, ele estava profanando, ele estava se envolvendo com aquilo que Deus não queria que ele se envolvesse. Então o primeiro conselho, o primeiro desafio é ouvir atentamente os conselhos do Senhor. E tem que ser atentamente, porque não basta simplesmente ouvir como diz a expressão, com ouvido de mercador. É preciso ouvir atentamente. A Bíblia vai falar inclusive sobre ouvinte esquecido. O que é ouvinte esquecido? É aquele que ouve a recomendação, mas ela se esvai como uma névoa que se espalha, e a pessoa esquece daquilo que ela recebeu de orientação de Deus, deixa passar. Aquilo veio, e do mesmo jeito que veio foi embora, não se colocou no coração, não se deu ouvidos atentos àquela questão. É muito interessante que conta-se que um pai, ele entregou o filho dele a Bíblia, quando o filho foi viajar para estudar no outro local. E ele entregou a Bíblia ao seu filho e disse: meu filho, ouça o que seu pai está te dizendo. Na hora de qualquer sufoco da sua vida, leia a Bíblia. Qualquer sufoco que acontecer em você, qualquer luta, qualquer situação difícil, leia a Bíblia. Meu filho, você me promete, você vai ler a Bíblia? Sim, papai. Na primeira luta e na primeira dificuldade, você vai ler a Bíblia? Sim, papai, eu vou ler a Bíblia. E de repente aquele menino começou a passar dificuldades. E a primeira dificuldade que mais assolava a vida dele foi a dificuldade financeira. E ele estava precisando de mais dinheiro, estava precisando de mais recursos. E ele ligava para o pai: pai, estou precisando de dinheiro. E o pai disse assim: meu filho, leia a Bíblia. Ele dizia: tá bom, papai. No outro dia ligava de novo: pai, eu continuo precisando de dinheiro. Meu filho, você está lendo a Bíblia? Papai, eu vou ler a Bíblia, papai. Calma, eu vou ler. Leia a Bíblia, meu filho. Olha aquilo que eu te orientei. Leia a Bíblia. Meus irmãos, de tanta insistência, depois de passar no sufoco, aquele menino lá, meu pai tão enjoado, pegou a Bíblia. E quando pegou a Bíblia, ele viu que o pai colocou ali dentro da Bíblia um envelopinho e diz assim: esse dinheirinho é para quando o seu acabar. Nem ler a Bíblia ele lia. Ele ouviu o pai, irmãos. Ele escutou palavras, mas ele não identificou o que estava sendo dito. Assim pode ser na nossa vida. A gente pode ouvir as palavras do Senhor e não colocá-las em prática. E não colocando-as em prática, nós seremos como aquele homem que construiu a sua casa sobre areia. Casa sobre areia não tem alicerce. Não tendo alicerce profundo, vai embora.
Mas quando alguém cava, encontra o alicerce, encontra o local forte, são aqueles que se comparam aos que ouvem a palavra de Deus e colocam essa palavra em prática. Ouvir atentamente o conselho do Senhor. Salomão ouviu 2 vezes, enfático conselho, não levou a sério. Você consegue reconhecer as orientações de Deus para a sua vida? Você se lembra, meu irmão, minha irmã, do pacto que Deus fez com você? Você se lembra das promessas? Quando a gente casa, geralmente o pastor faz o momento dos votos, não acontece isso? E aí, é aquele momento quando o pastor lembra assim: olha, é promessa, hein? É na riqueza, na pobreza, vocês sabem tudo de cor. Na saúde ou na doença, com música ou sem música, né? É promessa, é compromisso, é estar ligado ali. E às vezes acontecem algumas circunstâncias na vida e no casamento, e quem numa circunstância dessa de repente não virou para o outro e falou assim: ó, lembra do que você me prometeu? Você já disse isso? Já ouviu isso? Eu quero te lembrar que no dia que você entregou sua vida a Jesus, você também fez alguma promessa, você também recebeu alguma promessa. Aquela mensagem que você ouviu, aquele desafio, ele precisa continuar forte, firme no seu coração. De repente você está longe de Jesus, desanimadinho, até longe da igreja. Pastor, olha, eu estou ouvindo essa mensagem, mas eu sei que eu estou desanimado. Lembra da promessa, lembra daquilo que você ouviu de Deus, no dia que você tomou a decisão de entregar a sua vida a Ele. Lembra disso. Lembra do que Deus prometeu para a sua família. Eu tenho certeza que você sabe que a sua vida está debaixo de promessas de Deus. Tenho certeza que você se lembra disso. Eu tenho certeza que se você fizer um pequeno exercício, um rápido exercício, você vai perceber, vai lembrar que você já passou por situações difíceis na sua vida e que você pode dizer assim: foi livramento de Deus. Não pode ter outra explicação. Tudo desenhava para o pior. Deus livrou, Deus afastou, Deus põe a mão dele, Deus trabalhou. Então lembra de tudo que Deus te falou. Ouça atentamente os conselhos de Deus. Ouça com atenção. Lembra do filho que não abriu a Bíblia. Abre a Bíblia. Mas não abre a Bíblia por dinheiro não, que dinheiro ele precisava. Abre para ouvir o que Deus tem para te dizer através das Escrituras Sagradas. Se seu pai e sua mãe colocar um dinheirinho na Bíblia, abre também, que aí é bênção também de Deus para você. Hoje eu vou folhear a minha. Vá que Deus toca no coração aí dos meus pais, e eu vou para casa com a Bíblia mais forte. Ouvir atentamente os conselhos do Senhor. Segundo desafio, irmãos. Segundo desafio: cuidar para que o coração não seja minado ao longo do tempo. Eu acho impressionante. Deus orientou Salomão. Ele fez tudo o contrário. A gente viu isso no texto. Deus diz para ir para a esquerda, vai para a direita. As mulheres foram comendo mingau pela beirada. Foi como aquela goteira insistente. Lembra aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Meus irmãos, a coisa foi acontecendo. E Salomão não foi sendo zeloso, cuidadoso com o seu coração. Porque o que derruba a gente, irmãos, pode ser até uma pedra grande. Mas se você parar para pensar, foi uma pedra grande construída com um monte de pedrinhas. Às vezes nós vamos caindo e poderíamos aguentar se resistíssemos nos primeiros momentos. Mas a coisa foi acontecendo. Salomão não foi tomando zelo, cuidado. E diz a Bíblia, na velhice dele, ele desviou o coração. Olha que coisa, a gente pensa o contrário, não é verdade? A gente pensa assim, a pessoa vai tendo uma vida, vai caminhando, vai crescendo, vai amadurecendo, e quando está maduro, aí é mais resistente. Com Salomão foi o contrário. A vida e o coração dele foi sendo minado, aos pouquinhos, e na velhice, Salomão se desviou. Lembram daquilo que ele não ouviu lá atrás? Se desviou.
E a Bíblia põe o retrato diante de nós. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi isso que ele fez, que Deus não aprova. Foi tão triste, que olha quem disse Salomão. Salomão foi criado por Davi. Salomão ouviu o que Davi falava. Ele sabia como que era o ritmo da casa dele. Ele sabia como que é entender que Deus é que é Senhor. Porque ele sabia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salomão sabia que havia orações feitas no passado e que precisam dar certo e continuam dando certo por um coração arrependido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Ele conhecia também as experiências do seu pai. Mas é interessante que ele fez o que seria abominação. Ele construiu templos para os outros deuses e templos para agradar as divindades da mulherada toda. Meus irmãos, Salomão era doido, porque 700 mulheres, 300 concubinas, misericórdia, bem feito. Tomara que elas fossem todo dia reclamar com eles, cada dia uma, cada dia, não podia ser 10 por dia, muitas mulheres. Eu não falo isso não, porque não é minha experiência, mas na experiência dele, a turma diz assim: gente, será que tinha 1000 sogras? Não sei, mas o que passou na vida desse homem? O que passou no coração de Salomão? O que estava passando na vida dele? Meus irmãos, está aqui um homem que construiu um templozinho de heresia para cada desejo impuro de adoração àqueles que não deveriam ser adorados. Olha que vida, que história! Mas a Bíblia diz que Salomão deixou Deus indignado, porque por 2 vezes o próprio Senhor mandou ele não errar. 2 vezes, não erra, expressamente. E ele errou. Cuidado com o coração minado ao longo do tempo, porque aquilo que é minado ao longo do tempo, a gente às vezes não se acostuma tanto, não vê tanto, não percebe tanto e vai se acostumando, assim digo. Eu já contei uma experiência, acho que já contei aqui, não sei onde eu contei também, não. Mas eu vou usar essa experiência que não fala disso para explicar isso. Josinei não ouça essa não. Diz que uma vez um pastor assumiu uma igreja, e aí ele viu que o piano estava bom desse lado, era bom desse lado, mas o piano estava do lado de lá. Aí ele falou assim: irmão, vamos botar o piano para lá, bom é lá na direita, tira o piano da esquerda. Só que aí o povo disse: pastor, desde que essa igreja é igreja, o piano é lá, deixa lá. O pastor meio afoito: não, mas eu quero que seja lá, e eu que tomei posse, agora eu que sou o pastor. Então essa semana convocou os jovens, e aí pegou aqueles jovens fortes assim. Você não ia dar exemplo igual o Ibra está meio acabado. Fortes assim. Aí jogou o piano do lado de lá. Irmãos, mudou. Mas nós estamos juntos. Mudou o piano tão rápido que no outro mês o pastor foi mandado até embora. Mudou o pastor. Mexeu com o nosso piano. Aí o que o povo fez quando o pastor foi embora? Botou o piano lá. Agora sim, aí que é o lugar do piano. Aí chegou um novo pastor. Depois que ele estava na igreja, ele chamou aquele pastor para fazer um pregar. Quando ele voltou na igreja, ele olhou o piano do lado que ele queria. E todo mundo rindo no culto, feliz, e o piano lá. Aí ele perguntou: pastor, pelo amor de Deus, eu fui mandado embora porque eu mudei o piano. Eu vi o piano está do lado de lá. O que você fez? Ele disse: eu fiz o seguinte, cada domingo eu puxava 10 centímetros. Até que cheguei do lado de lá, o povo nem percebeu. Vocês percebem como que ele disse, foi devagar. Quando o pastor pegou o piano e botou do outro lado, a igreja zangou. Mas o que foi levando de 10 em 10 centímetros, o povo foi acostumando. Quando chegou do outro lado, ninguém percebeu. O problema do pecado, irmãos, não é aquilo que vem, dá uma rasteira na gente, derruba, dá um soco, deixa sangrando, diz assim, bem feito. O problema do pecado é que ele vai de 10 em 10 centímetros. Estão entendendo? É de 10 em 10 centímetros. Aí quando Salomão ficou velho, que se pensou que ia ser um velho com toda razão,
Foi um velho com toda a razão equivocada do mundo. Na velhice, o coração ficou minado. Cuidado com os 10 centímetros. É claro que aqui foi um exemplo do piano. Isso é um exemplo muito banal, muito pequeno. Mas o pecado não é exemplo pequeno. O pecado é coisa séria. Então, cuidado com os 10 centímetros. É aquela coisinha do dia a dia, sabe? A pequena pedra. A pequena pedra. Terceiro e último. Para a gente encerrar daqui a pouquinho já. Terceiro desafio. Cultivar uma vida digna do amor de Deus. Isso é desafio. Que aí me chama muita atenção. Para mim, isso me deixa com N questões na minha cabeça. Porque a insistência do texto é para dizer o seguinte: olha, Salomão não fez igual ao seu pai. Viram que vários momentos no texto apareceu isso? Salomão não fez igual ao seu pai. Salomão errou, não fez igual ao seu pai. Aí chega no finalzinho, eu acho fascinante, porque o Senhor vai falar. Tá bom, Salomão, você fez tudo que você queria. Você fez tudo o que você quis. E já que você escolheu fazer o errado, me desobedecer, já que você não guardou a minha aliança, já que você não guardou o meu estatuto, já que você desobedeceu a minha ordem, eu vou tirar o reino de você. Porque aqui está aquilo que é mais precioso para um rei: o seu reino. Só tem reino, só é rei quem tem um reino. Perdeu o reino, deixou de ter significado ser rei. Só para inglês ver, eu vou tirar o reino de você. Só que eu acho interessante. Aí Deus olha e diz para ele assim: não, Salomão, mas eu não vou tirar nos seus dias não. Eu não vou tirar agora. Eu vou tirar da mão do teu filho. Mas ele diz assim: sabe por que eu estou fazendo isso, Salomão? Não é por causa de você. Eu vou fazer isso por causa do teu pai, Davi. Eu amo Davi, então eu não vou tirar. Só que ele ainda faz o seguinte: não, eu vou dar mais um passo com você ainda, Salomão. Eu não vou tirar o reino todo, não. Eu vou dar uma tribo para teu filho. E vou dar uma tribo por amor a Davi, o teu pai, e por amor a Jerusalém que eu escolhi. Eu preciso continuar uma história através da descendência do teu pai. E você não vai me impedir de continuá-la. Salomão, você me desobedeceu, você fez tudo errado. Por você, Salomão, tudo que eu ensinei para agora, porque você está adorando outros deuses. Mas eu lembro do teu pai e eu sei que ele fez o certo. Então você continua com o reino. Nos dias do teu filho, eu tiro o reino dele. Mas eu vou dar uma tribo. Porque Salomão, você não tem nada, não está querendo nada comigo. Mas o teu pai queria. E pelo teu pai, eu vou continuar essa história. Eu amo Davi. Eu acho muito sério, irmãos. Cultivar uma vida digna do amor de Deus. É por causa do teu pai. Eu amo Davi. Eu amo Davi. Eu amo meu servo. Eu vou manter por causa dele a minha promessa. Eu pensei: misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que bênção. Espero que não precise. Mas que bênção se precisar. Ah, se um dia Deus falasse assim: eu amo tanto Eliudes, que eu vou estender essas mãos para Elisa e para Luísa, porque eu amo muito o pai delas. Que coisa linda isso. Eu amo muito o pai delas. E a Bíblia tem outros exemplos. Abraão, Ló, lá em Gênesis, Sodoma e Gomorra. Vou arrebentar com tudo. Está na hora de destruir. Cidade que não quer levar nada a sério. Vou destruir tudo isso. Aí Abraão começa a conversar com Deus. Ah, Senhor. É claro que Abraão estava pensando: pô, Ló está lá. É ruim, né? A gente quer interceder pela família da gente. Vou derrubar todo mundo. Lembrou de Ló. Poxa, Ló, vou perder toda a minha família, vou perder todo o meu parente.
Aí Abraão vai e começa a dialogar. Vamos fazer o seguinte: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, 50, não destrói não. Aí olha que situação terrível. Então se tiver 45, se eu achar 40, destrói não. Tem 40? Se eu achar 30, não destrói não. 20, 10, Senhor, se eu já achar 10, não tinham 10. Então tem que destruir. Destrói mesmo. É agora. Vai destruir tudo. Só que olha o que é que a Bíblia diz. Gênesis 19, 29. Aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão. Lembram, Abraão pediu tanto? Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Esse é o Senhor. Abraão pediu muito por Ló. Era ele que ele queria. Quando ele pediu para não destruir tudo, é porque ele queria Ló. Então tirou Ló do meio da destruição. Lembrou de Davi. Eu fico imaginando que nessa hora Deus olhou para Salomão. Salomão, mas eu amo muito teu pai. Eu sei o que eu fiz para o seu pai ser rei. Eu fui lá na casa de Jessé. Saul foi lá. Samuel foi lá, assim digo. E eu sei como foi para ele substituir Saul. Lá estava o profeta Samuel, os filhos foram vindo, mas eu escolhi Davi. Ele é o meu achado. O meu negócio com Davi é muito forte. A minha história precisa continuar. E diz as Sagradas Escrituras então, que por se lembrar de Davi, Deus retardou o que faria na história de Salomão. Uma vida digna do amor de Deus, irmãos. Quer construir algo para o seu futuro, que vale a pena? Viva de forma digna do amor de Deus. Que quando nós vivemos de forma digna do amor de Deus, nós temos bênçãos para nós. Mas eu nunca vou deixar de crer que eu tenho bênçãos também para os meus filhos. Tem bênçãos para os meus filhos. Porque todo filho, toda filha é abençoada pela convivência de um lar que vive pelo amor de Deus. Que vive por amor de Deus. Eu penso muito nas minhas meninas. Eu não vou poder livrar as minhas filhas de todo o mal. Nós, como os pais, fazemos o máximo, não é verdade? A gente tira da gente para os filhos. Mas a gente não pode. Chega um momento que os filhos tomam decisões, escolhem, vão, caminham. Eu estou vendo ali Marlenice está toda feliz. Elisa está aqui, mas a Elisa está lá do outro lado, lá em Dubai. Tem um moço ali que não entende português, não é verdade? Então posso falar, chegou lá Gilmar, coitado. Se ele está entendendo português, me avisem, que agora eu vou falar mal dele. Então chegou lá, ele chegou lá, fez Gilmar ficar nervoso. Eu sinto que Gilmar está cultuando, irmão, mas não está muito em paz, sabe? Gilmar não está muito, não está cantando com aquela alegria. Gilmar está nervoso. Mas, irmão, chegou, conquistou, caminhou. Mas, Marlenise, que coisa. É mais fácil debaixo das asas, não é? Mas Deus tem planos para Elisa e ela precisava estar lá. Mas é interessante, Marlenise, Gilmar, que Elisa está sendo abençoada lá. E se essa é a bênção que Deus mandou, glória a Ele. Está sendo abençoada lá, mas tenha certeza que muitas coisas Deus livra a Elisa lá por ela. Claro que é por ela. Mas também porque Ele fala assim, eu amo tanto Marlenise e Gilmar. Estão lá no Brasil. Eu vou preservar a Elisa também por causa deles. Então qual a melhor riqueza? Vamos viver o amor de Deus. O amor de Deus, dignos desse amor. Porque Deus vai colocar a mão dele de poder na nossa geração. Vale a pena ser fiel. O que é que depende da gente? Ser fiel, só isso. Vamos ser fiéis, irmãos. Fiéis a Deus, sempre fiéis a Deus. Vale a pena ser fiel. O resto deixa com o Senhor. Deixa que Ele resolve. Deixa que está nas mãos dEle. É como diz, olha, para a gente entregar tudo ao Senhor. Confiar nele e o mais Ele fará. É desse jeitinho mesmo. Deus está cuidando da nossa casa. Deus está cuidando da nossa família. Deus está cuidando da geração futura. Deus já está cuidando até daqueles que não vieram. Porque Deus já sabe quem serão meus netos. E olha que minhas filhas têm 7 e 3. Vão namorar a partir dos 30 por aí. Deus já sabe quem serão meus netos.
Deus já sabe. E Deus já está abençoando. Deus já está abençoando. Que Deus mantenha com muita saúde as bisavós e os bisavôs, porque aí a gente joga os netos também para os bisavós, vão ficar todos felizes lá. Que Deus mantenha. Vale a pena ser fiel, irmão.